Bom dia a todos, meu nome é Esther e hoje eu vim dar início à apresentação sobre o calor específico medido em iogurtes comerciais. O meu grupo é composto por eu, a Ariane, o Gabriel, o Lincoln e o Luiz Felipe. Bom, o artigo que nós escolhemos tem como título A propriedade térmica de calor específico medido em iogurtes comerciais. As autoras dele são a Luciana Cláudia Martins Ferreira Diógenes e a Jéssica de Sales Silva. Esse artigo foi publicado na Revista Científica do Departamento de Química e Exatas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Essa revista se chama Exatas Online, volume 8, número 2, páginas 44 a 50 e publicação em novembro de 2017. Bom, para introduzir esse assunto, é importante que deixemos claro que o estudo sobre as propriedades físicas dos alimentos em geral, como o calor específico, a condutividade térmica, a massa específica, enfim, têm sido cada vez mais estudados e têm sido importantes, tanto para melhorar e aperfeiçoar o armazenamento dos alimentos, quanto para desenvolver equipamentos mais sofisticados e mais econômicos, como, por exemplo, no caso do nosso artigo, otimizar a quantidade de energia usada para a refrigeração do iogurte. Então, com essa motivação, foi medido o calor específico de 3 iogurtes comerciais e feito o artigo científico. O método utilizado no experimento foi um método bem simples. Utilizaram-se garrafas térmicas como espécies de calorímetros. Foi medida a capacidade calorífica da garrafa térmica. E então, obtida a temperatura de equilíbrio térmico entre o iogurte e uma quantidade de água aquecida, as duas amostras inseridas dentro da garrafa térmica. E o calor específico foi calculado utilizando os valores obtidos experimentalmente, aplicados nas equações que envolvem conservação de energia. Bom dia, eu sou Luiz Felipe e apresentarei um pouco sobre a estrutura do nosso trabalho. O artigo escolhido foi escrito pela Luciana Cláudia Martins Ferreira e pela Jéssica de Sales Silva, ambas da Universidade do Estado de Minas Gerais. Esse artigo se inicia com um resumo onde é descrito a propriedade do calor específico e onde é indicado as palavras-chave. O primeiro tópico é a introdução, onde o aprendizado de física é tratado como uma das principais dificuldades. E em seguida é apresentado também algumas características sobre polpas de frutas e também umas formulações que serão utilizadas no experimento. A seguir, podemos ver que o próximo tópico é o tópico que tratará de como o experimento irá decorrer. Partindo da lei da conservação de energia, ele descreve várias formulações principais que serão utilizadas nesse trabalho, como essa indicada 6 e a 7. Entrando no próximo tópico de metodologia, os instrumentos que são utilizados estão listados a seguir, bem como o procedimento passo a passo que foi utilizado, onde primeiro calculou-se a capacidade calorífica do calorímetro escolhido, que foi a garrafa térmica, e a partir dessa capacidade foi calculado o calor específico dos iogurtes em questão. O próximo tópico de resultados experimentais, ele condensa os dados coletados no experimento e nos traz em uma tabela apresentada. O último tópico, a conclusão, trata os significados dos dados obtidos no experimento e indica também uma possível fonte de erro. Em seguida, temos os agradecimentos e as referências. Bom dia, eu me chamo Gabriel e eu vou apresentar a parte teórica do experimento. Bom, para a gente conseguir descobrir o calor específico do iogurte, antes a gente precisa achar a capacidade calorífera do nosso calorímetro que a gente vai usar. Então, para isso, a gente usou um experimento que seria usar o nosso calorímetro, adicionar água fria, deixar ele entrar em equilíbrio e depois adicionar água quente.
E a partir disso, a gente faz a conta usando a lei da conservação da energia, que seria o calor recebido mais o calor perdido, tem que ser igual a zero. Bom, então como vocês podem ver na equação, a gente fez com que o calor recebido pela água quente, somado com o calor perdido pela água fria, mais o calor perdido pelo calorímetro. Bom, como vocês podem ver, a gente consegue isolar a capacidade de calorímetro do calorímetro e chega a um resultado a ele através das medições e da análise. Bom, nessa equação, o MAQ seria a massa da água quente, o MAF é a massa de água fria, o CA é o calor específico da água, o TIQ é a temperatura inicial da água quente, o TIF é a temperatura inicial da água fria e o TE é a temperatura de equilíbrio ou a temperatura final. Bom, após a gente conseguir determinar a capacidade calorífera do nosso calorímetro, é capaz a gente consegue, né, identificar o calor específico das polpas que a gente vai medir. Bom, como a gente faz isso? A gente faz mais ou menos a mesma experiência com a água fria, com as águas quente e fria, né, no calorímetro, só que em vez da gente usar água fria, a gente usa o iogurte ou a polpa ou o que a gente quiser. Porque aí, como a gente já sabe qual que é a capacidade calorífica do nosso calorímetro, a gente consegue chegar no calor específico do que a gente quer pedir, do que a gente quer medir. Bom, então a gente consegue chegar nessa equação onde o calor específico do iogurte seria menos a massa da água vezes o calor específico da água, dividido pela temperatura de equilíbrio, né, que seria a temperatura final, menos a temperatura da água, da entrada, né, da água, somado com a capacidade calorífera do nosso calorímetro, multiplicado pela temperatura de equilíbrio, mais menos a temperatura do inicial do iogurte, né, que seria a temperatura inicial do calorímetro. Tudo isso dividido pela massa do iogurte, multiplicado pela temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do iogurte. Bom, é isso. Agora a parte prática, o Lincoln que vai falar. Grande abraço. Bom dia, meu nome é Ariane e eu vou apresentar a parte prática do trabalho. Para a realização dele, os materiais usados foram balança, becker, termômetro, um calorímetro, que no nosso caso vão ser garrafas térmicas idênticas, água, 3 iogurtes comerciais e uma chapa aquecedora. Na segunda parte da prática, a gente determinou o calor específico dos iogurtes. Primeiro, a gente colocou na garrafa térmica uma quantidade M de iogurte a temperatura T e anotamos os valores de massa e temperatura. Depois, a gente vai aquecer uma quantidade de água M até uma temperatura T e anotar os valores da massa e da temperatura. No terceiro passo, a gente vai colocar a água aquecida dentro da garrafa térmica rapidamente, para que não haja troca de temperatura no meio interno com o meio externo. No quarto passo, a gente vai agitar essa mistura contendo água e iogurte para que atinja o equilíbrio térmico e aí a gente vai esperar alguns minutos para poder anotar a temperatura de equilíbrio. Por fim, a gente vai calcular o calor específico. E esse procedimento ele deverá ser repetido mais de uma vez para os outros iogurtes. Bom, eu vou dar prosseguimento ao trabalho e vou falar agora sobre os resultados experimentais. O resultado encontrado na garrafa 1 foi de 53,73 na sua capacidade térmica, e na garrafa 2 foi de 87,04 capacidade térmica. Essa diferença acontece pois a garrafa térmica ela não é um bom calorímetro. Agora eu vou falar sobre os resultados encontrados nos fluidos. O iogurte de morango ele tem um calor específico de 3,949 e a temperatura 303,2 Kelvin. A quarada seu calor específico é de 4,219 e a temperatura de 303,2 Kelvin. E o leite fermentado de limão de 4,528 e temperatura em Kelvin de 310,3. Obrigado.
Por fim, a gente pode concluir que o uso da garrafa térmica ela não é a melhor opção para um calorímetro adequado, pois essa garrafa ela não é capaz de isolar completamente o fluido. E aí ela deixa essa troca de calor do meio interno com o meio externo acontecer. Ou seja, isso dá alterações no resultado. Então, não podemos dizer que a garrafa térmica é um calorímetro perfeito para essa experiência.